Fala galera, e aí, como é que estamos? Aqui no meu novo lugar de gravar os vídeos. Eu vim fazer uns vídeos pra você falando um pouco sobre os 20 livros que eu li que mudou um pouco minha mentalidade, né? Que a maioria da galera que eu conheço, ela tem muita dificuldade com leitura em livro. Eles não gostam de ler, só que o problema não é a leitura em si, o principal ponto. É você ler o que você tem interesse em adquirir como conhecimento e informação. Por exemplo, eu resolvi ler livros de autoajuda e de questões financeiras, porque eu sou empreendedor, então eu quero modificar minha mente para esse ramo, entender o que é isso, tá entendendo? E ver pontos, aspectos que estão errados em mim, para que eu trilhe um caminho mais bem sucedido. E a maneira mais fácil de você aprender com isso é aprendendo com o erro dos outros, tá entendendo? Então eu li muito mais do que o que está aqui, mas no decorrer do vídeo eu vou falando um pouco. Tem até uns livros que eu li, mas não estão aqui, mas eu vou falar com os que estão aqui. Um dos livros que eu li e recomendo muito, muda muito a sua mentalidade. Foi um dos livros que meu irmão recentemente leu. E eu recomendo muito você ler. Que é esse aqui, ó. Os Segredos da Mente Milionária. Ravi, ele é interessante, pô, porque ele passou 10 anos montando negócio e quebrando. Só que teve um amigo que fez assim pra ele, despertou ele. Cara, você já parou pra pensar que a maneira como os ricos pensam é diferente da maioria das pessoas? É diferente da maneira que eles enxergam as coisas? Entendeu? Aí isso despertou ele e ele começou a se aprofundar nisso. Fazer cursos, assistir palestras, participar de uma série de coisas para realmente ele atingir um potencial de patamar onde ele queria chegar. E ele conseguiu, mudou a mentalidade dele. Ele viu que os ricos enxergavam a vida de uma maneira diferente. E ele mesmo depois criou um curso, né, para ajudar as pessoas a entender e contar muita coisa real sobre a nossa mente. Que às vezes você tenta montar um negócio e dá errado, é porque o que já está inconsciente em você, que foi passado pelos seus pais. Às vezes você está cometendo o mesmo erro do seu pai. Às vezes você quer enriquecer baseado na raiva. Tipo assim, você vive uma situação muito difícil. Aí você quer enriquecer, você se irrita porque seu pai não venceu na vida. Só que a sua intenção de enriquecer está errada, pô, não condiz com a questão natural de como de fato enriquecer. Aí você acaba até chegando num patamar de ganhar muito dinheiro, mas inconscientemente você começa a derrubar tudo. Nesse livro ele demonstra muito bem como não agir dessa maneira. Você ter a consciência positiva da maneira correta de como enriquecer. É muito forte. Fala de questões até de pai e de mãe. Tem uma parte mesmo que tem um testemunho de uma menina, né, nesse livro que, tipo assim, quando ela era criança, ela queria sorvete, passava um carrinho de sorvete, né? Aí ela pediu dinheiro pra mãe. Aí a mãe não falava, peça pro seu pai. Aí toda vez ela se repetia isso. Aí, ou seja, quando ela cresceu, virou uma adulta, ela acabou tendo na mentalidade dela de forma inconsciente de que mulher não tem dinheiro e só homem tem. Aí ela casou com um cara que tinha dinheiro, mas o dinheiro que ela dava pagava as contas e ela acabava gastando com um monte de besteira. Inconscientemente ela acabava gastando aquele dinheiro e não guardava nada. Isso ocasionava várias brigas. Aí depois de participar desse treinamento de Harvey, ele identificou o problema que estava no passado dela, a maneira como inconscientemente os pais colocaram nela. A mãe passou sem querer, né? Ela vai pedir o dinheiro ao seu pai, mas ficou isso no inconsciente dela, de que mulher não tem dinheiro e só homem que tem. E vários outros fatores que mostra nesse livro e você começa a identificar até no relacionamento. Tipo, se uma mulher tiver uma mentalidade sobre dinheiro diferente da sua, a tendência é dar errado o relacionamento. Tipo, ela gasta muito e você é mais economista. Você sempre vai ter um atrito nessa questão aí, tá entendendo? Você tem que procurar pessoas que tenham mentalidade de dinheiro semelhante às suas ou entrar em um comum acordo para ver qual é o problema de ambos, como é que cada um enxerga o dinheiro. Aí vocês vão evitar muitas brigas no relacionamento. Isso foi um resumo, um livro muito bom, velho. Abre muita mente e a insistência do autor, né? Que ele teve que insistir. Você não pode, se você quiser de fato enriquecer e você tiver uma mentalidade boa, você não pode parar de assistir palestra, ler livros, assistir videoaula, e-book, tudo treinamento. Eu já assisti mais de mil palestras, já vi tanta coisa a respeito disso. Eu ainda não alcancei onde eu quero chegar, mas minha mente já mudou bastante para o que era. Esse outro livro também, Descubra o Milionário que Existe em Você, do, deixa eu ver aqui, Pedro Quirreira. Eu li esse livro
O que esse livro mudou em mim? A questão organizacional, que você tem que organizar suas finanças. É basicamente isso que vai fazer você começar a ter uma renda melhor, mais equilibrada, tá entendendo? Porque o que pega para a maioria dos brasileiros é que a gente não tem educação financeira. Então, por exemplo, quando você entra no trabalho e tal, você ganha 2.000. Você não pensa em guardar nada, poucas pessoas pensam, você costuma gastar tudo, tá entendendo? E nesse livro, aleatoriamente, lhe dá uma certa educação para que você tenha um certo controle. Outro livro muito bom que é da Empírico, Conversas com Gestores Brasileiros. Muito top. Esse aqui fala mais sobre investimento, de cada tipo de investimentos, tá entendendo? Investimento em commodity, investimento em uma série de coisas. E ela, a Luciana Seabra aqui, fez uma entrevista com os principais investidores do Brasil. Que poucas pessoas tiveram esse privilégio e ela teve ainda quando ela estava no Empíricos. E um livro muito bacana que eu recomendo para todo mundo, que independente se você gosta ou não, o Básico da Economia, que é até um dos livros que meu irmão está lendo agora. Meu irmão, até semana passada estava lendo O Segredo da Mente Milionária, agora começou a ler esse na segunda-feira. Para ele entender um pouco, porque eu falo, para você entender um pouco o que acontece com a economia, porque aumentou a inflação, porque diminuiu, o que é bom, quem é que rege a economia, tá entendendo? E o básico é bom você ter um entendimento para você não ser tão ignorante. E 50 Tons para o Sucesso, do Bispo Jadson, da Igreja Universal. Aqui ele conta um pouco da história dele, o que ele passou, tal, as humilhações, como ele venceu financeiramente antes de ir para a obra e tal. Produtividade Máxima. Esse livro aqui da Tamara, ela fala um pouco como você arrumar seu escritório, como manter as coisas organizadas para que você economize tempo. Às vezes você faz uma bagunça danada no seu escritório e tal, e você acaba demorando de encontrar as coisas. Ela ajuda você a arrumar suas coisas de forma física. O físico, você organizar, entendeu? Botar nas planilhas que reunião você vai participar, onde é que você vai, o que você vai gastar, tudo de forma organizacional. E esse livro aqui, um dos livros muito top que eu li também, Gente que Convence, de Eduardo Ferraz. Rapaz, ele aqui mostra a maneira como você enxergar os seus funcionários, ter uma visão mais equilibrada sobre eles, conversar, tem uma parte mesmo que fala de um cara que era muito produtivo e do nada começou a regredir. Só que ele estava passando por um problema na vida sentimental e não sabia, né? E ele às vezes ameaçou, vou lhe demitir, não sei o quê, mas não parou para conversar com o cara. E o cara também tinha vergonha, né? Porque é algo profissional, de cheguei a conversar com ele. Aí ele, em vez de ameaçar ele demitir, ele falou, não, vamos conversar. E o cara começou a se abrir. Aí ele começou a entender o porquê o cara estava passando pelaquela situação. Esse livro basicamente é você tentar ser mais humilde, conversar, tá entendendo com as pessoas, tentar entender o que está acontecendo com ela. Como é que uma pessoa que era extremamente alegre agora está extremamente triste? Uma pessoa que era extremamente para cima agora está extremamente para baixo. São essas questões que faz você querer ter que conversar, tá entendendo? Outro livro, Vou Te Ensinar a Ser Rico, de Benzo, é muito top. Isso aqui me abriu muita mente sobre bancos. Tipo assim, você toma um empréstimo, o banco, você pegou 1.000 conto emprestado, às vezes você vai pagar o banco 2.000, 3.000. E tipo assim, às vezes você se atrapalha, acaba não tendo condição de pagar e acaba tentando renegociar. E em vez de você ficar renegociando, não renegocie. Espere um ano, junte o valor que você tomou emprestado, 1.000 conto de volta, aí você liga pro banco. Ó, tira os juros, eu tenho os 1.000 conto que eu peguei de volta. Ele, preferindo já que está no prejuízo, ele vai preferir reter aquele dinheiro de volta. Isso é uma coisa que eu aprendi muito e hoje eu sou mais tranquilo com minhas dívidas. E um dos autores que eu mais gosto, Napoleão Hill, eu li Quem Pensa que Quer Só Quem Emprestei Não Está Aqui, é o Mais Esperto que o Diabo. Esse livro mostra de uma forma como a gente é manipulado pela religião, pela nossa família, por diversos fatores. Que às vezes você pensa que pensa, mas não está pensando. Ele faz você ter uma reflexão mais aprofundada. Peraí, o que eu estou ouvindo faz sentido de fato com minha vida? Faz sentido para minha história? Faz você refletir, tá entendendo? E ele até no final, Mais Esperto que o Diabo, muito se assusta, Mais Esperto que o Diabo. É tipo assim, é como se fosse uma entrevista com o diabo, só que os lados negativos do ser humano, como é que ele manipula o ser humano. O ser humano é muito fácil de ser manipulado. E como você quebrar essa visão de sair dessa cadeia de ser manipulado, ser vítima, ser aquele cara que não pensa, ser aquele cara que não questiona, tá entendendo? Isso é um pouco desse livro, um livro muito bom, muito top mesmo, eu recomendo você ler. E outro livro que eu recomendo é Atitude Mental Positiva, do mesmo autor, Napoleão Hill.
Nesse livro ele fala exatamente sobre os dois pensamentos, que é o pensamento negativo e o pensamento positivo. E é como se quem você alimentar mais, esse vai ficar mais forte dentro de você, tá entendendo? Basicamente esse livro orienta isso, a você alimentar os pensamentos positivos, porque quando você alimenta o pensamento negativo, isso automaticamente atrai para você. E quando você formula pensamentos positivos, também isso é atraído para você, entendeu? Outro livro muito bom é 16 Leis para o Sucesso. Isso aqui é um livro muito top também que eu recomendo, do mesmo autor, Napoleão Hill. Que eu recomendo que você leia, que a maioria da galera que eu conversei, meus colegas, o principal erro deles é que eles não têm objetivos, não têm metas, o que tiver é bom para eles, tal. E nesse livro ensina que você não pode ser assim, pô. Porque senão você vai entrar no foco das pessoas que não conquistam nada, sempre vai estar culpando, sempre vai ser vítima. Esse livro é muito bom. Aprenda a ter metas, aprenda a ter objetivos, tá entendendo? Outro livro muito bom, que foi um dos primeiros livros de Napoleão Hill, é O Manuscrito. Cara, é um livro grosso, mas vale a pena, viu? O Manuscrito, cara, é foda esse livro, viu, velho? Fala dos 7 medos principais da humanidade, que é o medo de ser infeliz, o medo de não prosperar, o medo de perder a saúde, o medo de envelhecer e outros medos que eu não estou lembrando agora. E um ponto muito importante que fala nele, que é era tipo um trem, não lembro exatamente, era um bonde que ia ser construído, e tinha uma certa dificuldade física na região, ia ser construído nos Estados Unidos. Só que o cara que resolveu fazer, ele falou, eu vou me arriscar, velho, vou fazer essa zona. E ele fez um projeto, tal, construiu o metrô, tal, num lugar onde ninguém acreditava que ia ser bom, e deu certo. Hoje é um dos caras lucra pra caramba com aquele trem lá que tem naquela região. E outro cara que fala que de um pastor, né? Que foi pra guerra, venceu e tal. Só que quando ele foi pra guerra, ele foi como assim, matando os inimigos do país, como se estivesse matando os inimigos de Deus, tá entendendo? Ele voltou todo arrasado e tal. Mas ele teve aquele orgulho de defender o país dele. Mostra coisas muito interessantes e desafios, que sempre vai ter desafios. Bote isso na sua cabeça. Toda a sua ideia que tem na sua mente, sempre no início vai ser um absurdo, as pessoas não vão acreditar, vai ser algo difícil de ser feito, mas a sua insistência, a sua coragem vai fazer você realizar seus sonhos. E é um processo do cérebro. Como disse o Ciro Honda, né, que o sucesso é feito de 99% de fracasso. Ele errou pra caramba no início da empresa Honda, tá entendendo? Mas hoje, de ele tanto se desafiar, fazer o que a maioria não tinha coragem, até hoje, nenhuma empresa de moto conseguiu ultrapassar a Honda, entendeu? Fica a dica aí pra você. Outro livro muito top, que também eu aprendi muita coisa, que é 5 Faces do Perdão, de Rosandro. O que acontece? Eu montei uma história que você tem que perdoar. Às vezes eu já fiz até isso na igreja, eu vi isso na igreja, algumas coisas, queimando os propósitos assim, só que depois eu vi nesse livro aí, tipo assim, tinha uma pessoa que tinha sido abusada quando era criança tal, e ela não tinha coragem de contar, que é o normal, né? A maioria das pessoas não tem coragem. Aí ele conversando com o psicólogo, tentando entender, ela falou o seguinte, você não vai ter coragem de falar com essas pessoas, porque aconteceu no passado. Faz o seguinte, escreva tudo que você passou, escreva todas as pessoas que estão envolvidas, que você acha que percebeu e não te ajudou. Escreva uma carta e queime, mas queime como se você estivesse perdoando aquilo. E aquilo surtiu um efeito na pessoa, tá entendendo? Então a pessoa acabou perdoando de fato, vendo uma vida melhor. Porque às vezes você está vendo uma vida fracassada sentimentalmente, fracassada financeiramente, fracassada fisicamente, biologicamente, estruturalmente, socialmente, porque tem coisas dentro do seu coração que você não consegue perdoar as pessoas, entendeu? Então, libere o perdão que vai ser bom para você. Beleza? Fica a dica, outro livro muito top. Outro livro muito top que é de Augusto Cury, um autor que eu gosto muito, Mestre da Sensibilidade. Eu já li outro livro dele, Código da Inteligência, que até emprestei. Mostra outra face de Jesus, um exemplo assim, que eu acho que ele fez uma analogia, uma narrativa muito bacana, que foi, tipo, quando Judas foi atrás de Jesus, né, que foi lá, tá, chegou com os soldados, Jesus falou a ele, o que vieste fazer, amigo? Ou seja, Jesus, como a maioria dos cristãos acredita, já era Deus, sabia que ele ia ser traído. Mas mesmo vendo o traidor, o tratou como amigo. Imagine se fosse um ser humano que soubesse previamente que ia ser traído, ou teria tentado matar Judas, ou teria tentado fugir. Mas Jesus não, mostrou uma outra face. E ele nesse livro ele mostra como Jesus tem uma outra face. Por isso que demonstra Jesus como mestre da sensibilidade. Que algumas pessoas até pregam no que Jesus andava com os pecadores, com prostitutas, com ladrões e tal. Porque Jesus veio
reconquistar aquilo que ele havia perdido, pô. Tá entendendo? Que é o ser humano. E Deus não tinha desistido do ser humano. E Jesus veio demonstrar as qualidades de Deus. Então, mostrou uma outra face. Que em vez de você ficar julgando, que nem aquela parte também da mulher que ia ser apedrejada, né? Aí Jesus continuou desenhando e os líderes religiosos inculcando Jesus. Tá, e aí agora, como é que vai resolver essa situação? Ele fala, quem não tiver pecado, ativer a primeira pedra. Na lata. Pô, desbloqueou os caras, travou os caras na hora. Não, esse daí não dá pra mexer não, pra não cair fora. Aí cada um viu, percebeu que tinha pecado e não usou mais. E é normal, todo mundo tem pecado, né? Ninguém tem o direito de julgar ninguém. Só, até pela própria palavra de Deus, só quem pode julgar o próximo é Deus. Entendeu, galera? Outro livro muito top é esse daqui, ó. Família de Alta Performance, do Issam Atiba. Nesse livro ele retrata mais assim algumas questões familiares, que às vezes, tipo assim, você é o primeiro filho, aí você foi criado de uma forma, você encara as coisas de uma forma tal. E os pais acabam achando que o segundo filho que vai vir vai ser igual ao primeiro e não é, totalmente diferente. E eles têm que saber lidar com essa diferença, tá entendendo? Saber como tratar o filho, o segundo filho de uma maneira diferente. É mais ou menos isso esse livro. E outro livro de Augusto Cury muito bom que é o Semeador de Ideias. Esse livro aqui é muito top mesmo. Vai falar de um cara que tinha um grande empreendimento, né? E por causa da ganância, veio dos que trabalhavam com ele, matou a família dele toda, depois ele desistiu de... Viu que só viver pelo dinheiro não valia tanto a pena assim, porque atraía muita inveja e tal, não necessariamente. Isso foi baseado na história dele. E ele virou mendigo, ele acabou ajudando outras pessoas. Ele acabou andando com pessoas que não tinham dinheiro, e ele começou a mostrar para aquelas pessoas, porque às vezes as pessoas achavam que ser rico era tudo de bom. Mas também ser rico às vezes atrai muitas pessoas invejosas, que querem lhe passar a perna, que elas não têm uma mentalidade correta sobre o dinheiro e acaba querendo fazer mal ao próximo. Nesse livro, depois no finalzinho, aquelas pessoas que fizeram mal a ele, descobriu, foi preso, mas ele perdoou aquelas pessoas, entendeu? Mostrou esse outro lado de você perdoar também. E ele foi um semeador de ideias, porque ele começou a mostrar um outro lado das pessoas. Que ele sabia o que era ser extremamente rico, e depois ele viveu de uma forma mendigo. Soube também o que é ser extremamente pobre. Ter que pedir para comer, ter que implorar as pessoas, ser humilhado e tal. Nesse livro conta uma história muito top, muito bacana, abre muito sua mente. Você encontra duas vertentes nos dois lados, tanto para quem tem muita riqueza quanto para quem não tem nada. Entendeu? Fica a dica, O Semeador de Ideias. Outro livro muito bom de Marcos Trombetas é O Marketing Digital, que hoje está na moda, né? Marketing digital é a tendência. É uma tendência. Se você não estiver no mundo digital, infelizmente, sua empresa vai ter uma tendência a declinar. Porque a maioria das pessoas, agora, principalmente nessa epidemia, está tudo no marketing digital. E nesse livro fala que o conhecimento que você tem pode ser passado. Você pode criar um curso com o seu conhecimento. E o conhecimento hoje está espalhado em todos os fatores, tá entendendo? E às vezes o que você sabe, você pode ajudar outras pessoas que não sabem. Pode ser umas simples coisas que, tipo assim, só acender um fósforo diferente, porra, mas pode fazer diferença para alguém, entendeu? Ele abriu a mente para isso. Outro livro muito bom, Empreendedor Sem Fronteiras, que é do Bruno Pinheiro. Ele também fala dessa questão do mundo digital, como você vencer no mundo digital e tal. É quase o mesmo segmento que o de Marcos Trombeta. E outra história muito bacana que eu ainda estou terminando de ler, de Boni, que é um dos diretores da Globo, que porra, botou a Globo lá em cima. A história do cara é foda, velho. É foda, velho. Um cara que transformou a televisão brasileira, velho. Top demais. Leia Boni. Outro cara que eu admiro bastante, que é o Flávio Augusto. No livro dele, Ponto de Inflexão. Caraca, velho, a história desse cara é foda demais. Teve uma parte que ele já estava estruturado, tal, na empresa dele, e ele foi pular de uma ponte. Aí teve um dos funcionários dele que se acovardou, não quis. Aí ele, era a vez dele, ele ficou com medo, lógico, todo mundo tem medo, de rico, a pobre, todo mundo tem medo de risco. Mas ele pensou, cara, se eu não tenho coragem de fazer isso, velho, como é que eu vou cobrar dos meus funcionários? Então ele foi pro... Ele mostrou a parte também que ele foi pro, se eu não me engano, posso estar errado, para um país aqui da América Latina. E ele começou a crescer na escola dele de inglês mais do que as outras escolas.
E os caras ficam com inveja, com raiva dele, e ele teve que fugir e tal, arrebentar a escola, roubar as coisas, tá entendendo? De uma forma muito bruta. E mesmo assim ele deu a volta por cima, como ele ficava, fala do telefone, fala da escola que ele teve que fazer o reforço para entrar no exército, e a mãe dele investiu dinheiro pesado na educação dele. Uma história muito massa, ler essa história. E depois cada livro aqui eu vou ler, falar para vocês com mais riqueza de detalhes. Isso aqui é só um paliativo mais por cima. Outro livro também de Laís Ribeiro muito top é Dinheiro e Prosperidade. Um livro muito bom, velho. Fala como a mulher encara o dinheiro, como o homem encara o dinheiro, como se organizar financeiramente. Esses foram os livros que eu falei pra você. Teve outros também, um livro que tá em e-book, não tem como mostrar aqui, mas muito massa. Comece pelo porquê. Toda vez que você começar um negócio, entenda o porquê você está começando. Isso vai fazer grande diferença. Quem pensa enriquece também, que eu emprestei. E outro que é do Marcos Trombeta, que eu não estou lembrando o título agora, mas muito bacana, que entende essa questão também dos seus pensamentos, atrair coisas positivas e coisas negativas. Tá bom, galera? Muito obrigado. Deixa o seu like, deixa o seu dislike, compartilha e leia. Mesmo que seja algo que talvez não tenha muito interesse, mas leia algo que lhe interessa. Mesmo que seja